Fazer uma apresentação de novo, a gente está no back-to-back da Rush Capital, é um bate-papo com os líderes do setor, para falar um pouquinho mais sobre setor de tecnologia aplicada a finanças, onde existe oportunidade de investimento. A ideia aqui é um track record de entrega, que realmente está à frente do seu tempo, está trazendo tecnologia para poder trazer mais valor para os agentes. E o Daniel Magalhães é uma pessoa que, assim, além da minha admiração profissional, é uma grande pessoa, conheço há muitos anos, hoje CEO da ISEC, responsável pela parte técnica, também de trazer tecnologia para uma das empresas mais revolucionárias na parte de securitização. Ele vai poder dar um pouquinho de luz para a gente, o que é securitização, como funciona, quais são os benefícios para o mercado como um todo. E o que a gente sempre fala aqui, né, o sucesso ele deixa rastro, né? O Dani, para chegar nessa posição de CEO, passagem pela RB Capital, sócio há mais de 12 anos, conhecido como um trator aí no mercado, que comercialmente conhece virtualmente todos os players. Eu vou dividir com você na primeira pergunta que eu vou falar, Dani, como é que você chegou até aqui? Como que é o seu passado? Onde você nasceu? Como você se formou? E o que fez da sua visão aí você ter essa oportunidade de estar à frente de uma empresa com tanta liderança no mercado e tão jovem, né? Você é muito jovem, apesar da experiência profissional, é uma pessoa muito jovem ainda. Legal. Bom, Léo, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É sempre um prazer poder contribuir um pouquinho com as experiências que a gente acumula e, na verdade, que a gente aprende com pessoas que a gente compartilha a vida. Assim, eu estava falando aqui um pouquinho quando a gente estava no mundo, eu vou retomar algumas coisas. Eu acho que a vida é um livro que você não escreve sozinho, então muita gente participou da minha carreira, da minha trajetória, da minha história. O Léo é um deles, então uma admiração grande pelo que eles estão fazendo aqui na Hearst também. Mas eu sou carioca, eu vim para São Paulo com 6 anos de idade por uma transferência da minha família para São Paulo. Então São Paulo é a cidade que me acolheu, é a cidade que me deu as oportunidades para chegar até aqui. Vindo para São Paulo, eu fiz uma escola não tradicional, então eu fiz uma escola Waldorf, que é uma escola extremamente construtivista e que estimula diferentes atividades do aluno, então marcenaria, metalurgia, litografia, corte e costura, macramê, enfim, acho que foram habilidades que me tornaram um profissional um pouco diferente, muito mais aberto, muito mais abrangente da forma de ver as coisas e como olhar para o mundo de uma forma mais completa, talvez. E em paralelo à minha jornada estudantil, eu sempre fui atleta, então eu competi em algumas modalidades, handball, vôlei, basquete, mas eu me encontrei no hipismo. Então desde os 13 anos eu tracei uma trajetória um pouco mais profissional, porque o meu pai não podia contribuir para que eu fizesse esse esporte, então eu trabalhava para os outros, e me formando no colégio, eu recebi um convite para competir na Europa. Então eu fiquei morando um ano entre Bélgica e Itália, trabalhando para um cavaleiro olímpico que tinha uma equipe. Para quem não conhece, existem vários núcleos de treinamento de cavaleiros brasileiros na Europa, e quando tem uma competição internacional, juntam-se os melhores para compor o time Brasil, que vai representar o país naquela competição. Uma dessas equipes me fez esse convite, fiquei um ano com eles, tive que voltar por um problema familiar, e aí comecei um pouco mais a minha jornada estudantil e profissional tradicional. Então, eu fiz SPM, fiz administração, trabalhei na empresa júnior da faculdade. No meio da faculdade, recebi uma bolsa de estudos para estudar em Madrid. Então, fui estudar finanças internacionais, econometria, dívida pública espanhola. Quanto tempo? Outras matérias, foram 8 meses que eu fiquei lá. E quando eu voltei, eu já voltei para a empresa que me acolheu durante 12 anos. Então, assim, acho que diferente de muitas pessoas da minha geração, eu acabei ficando 12 anos no grupo Rio Bravo, que depois virou RB Capital. Dentro da RB, é um dos maiores grupos, né, bastante conhecido nessa parte de não só de securitização, como também de fundos, entre outras atividades. Me fala um pouquinho como é que foi a sua evolução lá dentro da RB. Assim. Legal. Então, quando eu entrei na Rio Bravo, ela já tinha um pedaço que estava virando RB Capital, que foi onde eu segui a minha jornada. Eu comecei no back-office da securitizadora, que acho que depois a gente volta para esse lugar. Depois eu tive uma passagem rápida na área de investimentos imobiliários, principalmente commercial properties. Depois eu tive 2 anos na área de estruturação de produtos.
E aí a gente fez CRI, fez CRA, debênture de infra, FDIC, fundo imobiliário, FIP. Então me deu uma visão muito boa de como colocar essas operações de pé. Depois eu fui convidado para ir para a área comercial, desenvolver novas verticais. Então, fui responsável pelo escritório do Rio, pelo escritório do Nordeste. Depois a gente criou a RB Capital Asset Management, da qual eu fazia parte também do comitê de investimento da companhia. A gente abriu a RB Investimentos, que era uma distribuidora de valores imobiliários, que dava vazão às operações que a gente originava. E aí, em 2013, eu fui convidado a ser sócio da companhia, era uma partnership nos modelos garantia. Me corrija se estou enganado, você foi um dos sócios mais jovens da RB Capital? Fui um dos sócios mais jovens da companhia. Acho que tem outras pessoas incríveis lá também, mas foi bem legal ter participado com essa vivência. E aí, em 2016, nós fizemos uma operação, nós, os sócios minoritários, de aquisição do controle da companhia em conjunto com um grupo japonês, que chama Oryx Corporation. Então, passamos a dividir o controle 60% Oryx, 40% os 10 sócios minoritários, que foi incrível, um processo de institucionalização gigante, de como transformar a companhia de fato num participante estruturado e relevante. E, em paralelo, desde esse movimento, em 2017, eu comecei a investir em tecnologia. Acho que sempre foi uma curiosidade entender como as coisas eram feitas de uma forma, de uma velocidade diferente. A RB, ela ainda era, e eu acho que ela ainda tem o DNA de uma empresa tradicional, e naquela época, em 2017, eu tinha 29 anos, e aí eu comecei a olhar e ver que eu ainda tinha mais 60, 70 anos de produção, e falar, cara, eu preciso aprender ferramentas diferentes, e aí uma das formas de você aprender é capturar por osmose. Né? Então eu comecei a investir em tecnologia, a convite de algumas pessoas, e isso foi fomentando em mim uma visão muito diferente de negócios e de olhar para as formas como as coisas eram feitas e pensar de como fazer diferente. Então, ano passado, em abril, eu me desliguei da RB Capital. Não imaginava que eu estaria trabalhando com securitização de novo, então a vida dá voltas. Fiquei um tempo pensando um pouquinho quais seriam as possibilidades. Fui passar um tempinho no Vale do Silício, continuei investindo, e aí em novembro do ano passado eu me juntei a um sócio incrível, que é o Ivo, que era o proprietário da ISEC, que é uma securitizadora que, diferente da RB Capital, que cresceu organicamente, ela cresceu, a ISEC, por meio de aquisições. Então, ela cresceu por meio de 5 aquisições estratégicas, sendo que a última foi a aquisição da Cibrasec, que era, até então, a maior securitizadora do mercado, controlada pelos bancos. E aí, exatamente neste momento, o Ivo percebeu que uma securitizadora dava mais trabalho, ou tinha mais desafios em função do M&A, e decidiu trazer uma pessoa diferente para apoiar não só a junção das empresas, como a transição para um modelo tecnológico, que securitização ainda é feita num modelo analógico, né? Antes de a gente falar um pouquinho da ISEC, tá, para você poder entrar em mais detalhe para as pessoas que não conhecem, vamos voltar um passo atrás, né? Eu sei que muitos de vocês devem estar assistindo e falando, puxa, o que é securitização? Qual é o benefício? Como é que isso funciona no mercado? Há quanto tempo isso está no Brasil? E qual é a evolução que você vê também? Legal. Vamos começar primeiro pelo básico. O que é uma securitização? Legal. Eu acho que vou dar um step back ainda além disso. Eu acho que a securitização está inserida num contexto de mercado que eu acho que é importante a gente validar aqui. Então, para nós que trabalhamos no mercado, a gente divide o mercado entre o mercado financeiro e o mercado de capitais. O mercado financeiro é o mercado intermediado pelas instituições financeiras tradicionais. Então, você, como poupador, deposita seu dinheiro na poupança, compra um título bancário, você corre o risco do banco e o banco decide para quem ele vai emprestar o seu dinheiro e corre o risco da inadimplência desse tomador. Isso traz alguns benefícios e algumas ineficiências, né? Traz um benefício para o investidor, porque ele sabe quem é a contraparte, ele corre o risco do banco e, eventualmente, para ele é mais fácil de analisar, e traz a ineficiência de que o banco decide ou cobra as taxas que ele quer cobrar do tomador, da pessoa física, do projeto da empresa.
E o mercado brasileiro, diferente, por exemplo, do mercado americano, ele se consolidou como um mercado predominantemente financeiro. Então, os grandes bancos, eles dominam a carteira de crédito, a carteira de investimentos, e a gente vem tentando criar ou fomentar o mercado de capitais. No mercado americano, e o que é o mercado de capitais? O mercado de capitais é como que os agentes de mercado conseguem oferecer para os investidores a rentabilidade direta do investimento, do empréstimo, do crédito, do projeto, e para o tomador uma conexão direta com o investidor para que seja mais barato. Então, é uma rentabilidade melhor para o investidor, um custo mais barato para o tomador e ainda assim melhor do que o mercado financeiro tradicional. E no mercado americano, que acho que é a grande inspiração para diversos mercados no mundo, foi diferente do nosso, um mercado que se desenvolveu em cima do mercado de capitais. Então lá você não tem o balanço dos bancos ou grandes instituições financeiras como os árbitros desse jogo. Você tem de fato um mercado muito mais fluido e a securitização ela se insere como uma das ferramentas, um dos instrumentos para levar o dinheiro do investidor para o tomador. Qual foi a vantagem da securitização no mercado americano? Todo mundo conhece o mercado de securitização americano pela crise de 2008, mas essencialmente nos Estados Unidos, o mercado americano, a securitização era uma segregação de riscos. Então, basicamente, você pega um fluxo vindo de diversos recebíveis, eles podem ser imobiliários ou qualquer outros tipos de recebíveis, você isola esses recebíveis numa securitizadora, um veículo de securitização, e vende partes com hierarquia de recebimento ou não dessa securitizadora no mercado. Então é o fluxo de recebíveis que vai ser administrado pela securitizadora e vai pagar esses investidores na sua ordem de prioridade. O mercado americano se desenvolveu com uma velocidade muito grande, ele tem algumas facilidades que a gente está começando a ver hoje, ou seja, os juros lá eram baixos, então incentivavam investimentos alternativos, você tinha um mercado muito mais fragmentado, então a geração de ativos era muito mais rápida e o investidor era muito mais sofisticado, né? Então ele tinha apetite para correr mais risco e você conseguiu ter o desenvolvimento desse mercado muito mais rápido. Então o mercado americano ele é um mercado de 3 trilhões de dólares, enquanto que o mercado brasileiro de securitização ainda está engatilhando em dólares hoje, com dólar a 5, na casa de 25, 30 bilhões de dólares. Então ainda é um mercado extremamente incipiente. Por quê? Porque o investidor brasileiro, assim como talvez muitos de vocês, tinha uma oportunidade de investir com rentabilidade de 2 dígitos em produtos bancários isentos de imposto de renda, como as LCIs e as LCAs. Então fica muito difícil para o mercado concorrer com esse tipo de produto disponível pelos bancos. Então o investidor brasileiro ficou muito mal acostumado. Então o mercado de capitais via securitização, ele se tornou um mercado corporativo. Então basicamente era uma arbitragem de grandes empresas captando dinheiro barato, porque era isento também, assim como as LCIs e as LCAs. Então um mercado que não sofisticou. Com os juros no patamar que estão hoje, a gente está vendo uma pressão muito grande por produtos financeiros. Acho que Hurst faz um trabalho incrível nesse sentido, para que a gente tenha rentabilidade para o investidor. E aí você não vai mais conseguir ter essa dinâmica com títulos corporativos. Você vai ter que começar a entrar para finanças alternativas, para carteiras de recebíveis imobiliárias, para carteiras de recebíveis do agronegócio, que é um segmento que ainda é pouco explorado pelo medo e pelo receio que ainda existe. O imobiliário já está um pouco mais conhecido, pacificado. A gente tem as securitizações financeiras, então cartão de crédito, boletagem. Então o mercado brasileiro de securitização está só começando. E foi justamente por reconhecer que o mercado de securitização, embora eu tenha ficado 12 anos nele, está só começando, e por olhar para esse mercado e enxergar uma experiência péssima para todo mundo. Para o tomador é difícil, é uma operação complexa e custosa. Para o investidor é uma operação pouco padronizada, com baixo acesso à informação e baixa tecnologia embarcada nesse projeto, que eu decidi, a convite do Ivo, que é meu sócio, traçar um projeto de transformação digital para a plataforma de securitização da ISEC. Então a gente começa essa jornada em novembro do ano passado,
Começamos como tantas outras securitizadoras que fazem um bom trabalho. Eu acho que o mercado ele é razoavelmente servido, mas o mercado ainda não sabe o potencial que ele pode atingir se a gente conseguir ganhar escala e trazer transparência e acesso à informação para uma base cada vez maior de investidores. Então, hoje a ISEC ela tem 220 operações ativas, são 29 bilhões de reais de ativos de área. Nós temos 79 mil recebíveis que nós administramos ou monitoramos como garantia das nossas operações e temos hoje participando no nosso ecossistema 20 mil investidores pessoas físicas, uma recorrência de 20% e 254 investidores institucionais. O que é feito com essa informação, com esse fluxo, com essa experiência? Nada. É exatamente aqui onde eu acho que essa mentalidade da nova economia, de foco no cliente, de foco na experiência, dos dois lados. A securitização ela é um marketplace, né? Eu tenho tomadores e investidores coexistindo e buscando se encontrar. Como é que eu crio a melhor experiência para que eles se encontrem com o menor custo possível? Eu brinco, eu quero chegar num momento onde o custo de fazer a securitização seja zero, para que cada vez mais empresas queiram vir para esse mercado e para o investidor ele tenha um nível de conhecimento sobre o produto tão grande que cada vez mais investidores venham para esse mercado. Então, mais ou menos essa foi a brincadeira, o desafio que a gente incorporou na ISEC e estamos fazendo esse processo de transformação. Você poderia falar um pouquinho mais como é que funciona a carteira? Assim, quais são os tipos de oferta que você mais tem? Qual que é o modelo mais comum de operação que você tem dentro da ISEC? Eu acho que hoje a securitização ela se divide em dois grandes mundos, né? O mundo de operações corporativas, que é dominado pelos grandes bancos e pelas corretoras, como a XP, que conversam com grandes empresas para trazê-las para o mercado de capitais via securitização com títulos corporativos. Então, são operações cujo risco de crédito ele é muito objetivo, ele é direcional, ele é o risco da MRV, ele é o risco da Latam, ele é o risco da Vale, ele é o risco da Raizen. Então, o investidor está sendo oferecido para o investidor o risco de crédito dessas empresas por meio de instrumentos de securitização, mas essencialmente não houve securitização. Você se aproveitou de um instrumento que traz benefício fiscal para reduzir a taxa de captação para a grande empresa, oferecer algum produto diferenciado, mas não com uma rentabilidade muito acima do que se encontra em produtos bancários, e isso sustentou o mercado e continua sustentando. Então a gente teve, é público, a gente teve duas ofertas coordenadas pelo BTG, pelo XP e pelo Banco do Brasil com a Minerva, que levantou foi menos de 30 dias, 1 bilhão e 200 milhões de reais por meio de um CRA, que é um dos instrumentos de securitização associados ao agronegócio. Então esse é o tipo mais usual do ponto de vista de volumetria, tá? Do outro lado, a gente tem as operações estruturadas ou um pouco mais complexas do ponto de vista de análise, né? Essas operações tradicionalmente não chegam para as pessoas físicas, tá? Elas não chegam para as pessoas físicas por um desafio de aprovação perante a CVM, então não é culpa estrutural do mercado, tá? Assim, a regulação protege o investidor individual, a pessoa física, não profissional. Então, as operações mais estruturadas e com maior rentabilidade, elas acabam sendo adquiridas por family offices ou por gestores, por fundos de investimento imobiliário. Então, uma forma das pessoas físicas hoje terem acesso a uma carteira de maior rentabilidade via fundos imobiliários, que são grandes compradores desse mercado. As operações estruturadas e com maior rentabilidade, só para trazer um pouco a diferença, hoje uma operação corporativa ela vai pagar IPCA mais 5, CDI mais 1,5, CDI mais 2. Tá? As operações estruturadas elas podem ir até IPCA mais 8, IPCA mais 10, IPCA mais 12, CDI mais 7. Então elas de fato têm um componente maior de risco, porque você não tem uma contraparte como a Raizen, que é Shell, né, para quem é a pessoa física que abastece o posto, que abastece o carro, mas pode ter um conjunto de garantias que traz uma sensação muito boa de segurança de repagamento. Você pode ter garantias reais, então imóveis sendo dados em garantia, você pode ter a carteira de recebíveis imobiliária ou agrícola sendo concedida em garantia, você pode ter seguros,
Você pode ter trancheamento, então tem um conjunto de investidores que assumem a perda primeiro, que é a subordinação que a gente fala no mercado. Então, essa basicamente são os dois tipos de operação que convivem hoje no mercado de securitização brasileiro. Daniel, explica um pouquinho mais, assim, eu acho que tem muita gente que não deve entender isso. Como é que funciona essa questão de subordinação, tá? Porque as pessoas falam, qual é a beleza dele? Ele de acordo com o apetite a risco de cada um dos nossos investidores. Legal. Vamos dizer que você está comprando uma carteira de 100 recebíveis, tá? E que historicamente você tem uma inadimplência de 2 a 5%. Então, todo mês, 2 a 5% desses 100 não pagam. Tá? Como é que a gente faz para trazer o conforto para o investidor? A gente monta uma operação que tem duas séries, duas partes. Uma parte senior, e portanto ela recebe primeiro, e uma parte subordinada, portanto recebe por último. Se eu disser para você, investidor, que a sua parte senior ela representa 80% do fluxo esperado daquela carteira, e que a inadimplência histórica é de 2 a 5%, essa inadimplência ela pode subir até 20%, e você, investidor sênior, continua recebendo os seus juros, o seu dinheiro de volta. Então, assim, essa subordinação é uma forma de você proteger o investidor na sênior, para que caso haja uma inadimplência maior do que o esperado ou dentro do esperado, ela não afete o fluxo de pagamento do investidor sênior. Então, isso nos Estados Unidos é super comum, porque a securitização com base em carteiras ela é muito mais usual do que no mercado brasileiro, porque, de novo, o mercado brasileiro ainda está no começo da sua jornada, isso que é o mais legal. Sim. Acho que securitização, tanto para o investidor quanto para as empresas que querem acessar capital de longo prazo, está só começando, e ela ainda é um mercado corporativo. Então, uma subordinação para uma operação corporativa, a Vale, ela não vai deixar de pagar, ou ela não paga nada, ou ela não paga 80% do que ela deve. Então a subordinação não faz muito sentido para o corporativo. Por isso que a gente não vê tanto, por isso que o investidor ainda tem dificuldade de entender, de compreender esses mecanismos. Mas eu vejo, pelo menos a minha grande aposta, que a securitização pulverizada, que dá acesso a uma rentabilidade melhor para o investidor e capital de longo prazo para projetos agrícolas ou imobiliários, vem com cada vez mais força, e aí a tecnologia vai fazer toda a diferença, porque é muito fácil você ser uma securitizadora e ter que cobrar uma vez por mês a Vale. Outra coisa é você ter que administrar 79, 100 mil, 200 mil recebíveis, o que você recebeu ou não recebeu e para quem vai cada um desses fluxos financeiros. Eu acho que a gente tem bastante coisa para desenvolver ainda no mercado, tem uma demanda muito grande dos investidores institucionais por acesso à informação, por padronização das operações. Ainda são operações muito diferentes, com uma variabilidade muito grande. E eu acho que dá para fazer coisas incríveis ainda para o investidor, em direção a trazer uma melhor rentabilidade, um melhor conhecimento dos produtos que podem ser originados da securitização, e para o tomador, para a empresa, que tipo de solução ela pode ter acesso que ela não tem na prateleira bancária, vamos dizer assim. E dentro do mercado, assim, se você fosse falar da ISEC, dentro do posicionamento dela, existe um nicho que vocês gostam mais de atuar? Eu sei que vocês são, se não é a maior, é uma das maiores. Como que vocês se inserem? Vocês cobrem todo o espectro? Tem alguma atividade principal que você se... Bacana. As securitizadoras, elas basicamente, eu fiz essa matriz até para o meu time, elas se diferenciam em variância de produto. Então, você tem securitizadoras que só fazem o CRI, que é o imobiliário, tem securitizadoras que fazem só o CRA, que é o agrícola, tem securitizadoras que fazem o CRI e o CRA, e tem agora securitizadoras que estão fazendo o CRI, o CRA e a securitização financeira, que é uma debênture financeira. A ISEC hoje é uma empresa que tem uma predominância no seu portfólio de CRIs, mas que atua em CRA e começou a atuar em securitização financeira. Recentemente foi aprovado no Senado também o CRE, que é o educacional, e a gente também já está se preparando para trabalhar, então a gente quer estar em diversas modalidades de produtos. E o outro lado da matriz de diferenciação de posicionamento
origino as minhas próprias operações, ou seja, eu tenho produtos próprios ou eu só presto serviço para o mercado. E aí você tem securitizadoras que só prestam serviço, tem securitizadoras que prestam serviço e geram produtos. Hoje a ISEC ela se posiciona como uma grande plataforma de serviço. Então a gente presta serviço para gestores e bancos de investimento, buscando oferecer para eles o melhor serviço possível em termos de agilidade, protagonismo e comprometimento. E a gente tem um núcleo tendo que conectar, fazer um match entre investidores e oportunidades, que é o que eu chamo entre oportunidades e capital. Então a gente decidiu seguir um alinhamento estratégico de não ter capital próprio, então não existe a possibilidade da gente ter conflito de interesse, e de não arbitrar essa relação de oportunidades e capital. Então o que a gente tem visto é que quando a gente se coloca nesse lugar, fica muito mais fácil de fazer negócio. Porque você reduz o custo para ambas as partes e traz uma melhor oportunidade. Você está do mesmo lado da mesa da pessoa que está querendo captar e do cara que está querendo investir. Você faz o match do melhor custo de capital para ambos os lados. Exato. E o que a gente percebeu é que tem um espaço muito legal para isso, principalmente nas operações abaixo de 100 milhões de reais. Porque as operações acima de 100 milhões, os bancos de investimento e as corretoras, como a XP, elas têm áreas que gostam desse tipo de operação. Por outro lado, tem uma série de empresas e uma série de investidores que gostam dessas operações menores, que são mais desafiadoras de colocar de pé, mas têm mais rentabilidade, e faltava uma casa que conseguisse ter uma esteira de estruturação e gestão e monitoramento dessas operações, que é o que a gente quer posicionar e segue. Então a gente ainda está absorvendo muito do M&A, então a gente tem diversas falhas operacionais. Quando que foi exatamente a última aquisição? A última aquisição foi em julho do ano passado. A gente teve uma troca da gestão em novembro com a minha chegada. A gente trocou quase 50% do time da empresa. A gente montou uma área de tecnologia que não existia, que tem 9 pessoas. Então isso ainda nos traz um legado de colocar todas as operações das 5 empresas que foram adquiridas na mesma condição de transparência e controle. Que agora a gente está trabalhando muito forte nisso até o final do ano, para que a gente consiga virar a página quando a gente completar um ano da nova gestão, para começar a andar na jornada tecnológica que a gente quer trazer para a empresa. E como que você falou desse seu time de tecnologia, né? Aqui a gente da Rush a gente é movido por isso, né? Esse é o grande propulsor, é assim que a gente consegue trazer valor para os investidores. Mas eu queria que você dividisse um pouquinho como que você vê, assim, é uma indústria complexa, assim, é um mercado complexo, né? Você tem aí uma atividade bastante regulada. Como que você vê a tecnologia entregando valor, né, para ambos os agentes, tanto para o investidor como para os players que buscam a captação de recursos a um custo que faça sentido? Tá? Legal. Eu acho que assim, a gente tem 2 teses de tecnologia na empresa. A primeira tese é a do dia a dia das operações. Então, uma operação de securitização, para quem não conhece muito, são operações de 3 a 20 anos de prazo. Então, durante 3 a 20 anos, a securitizadora é responsável por administrar essa operação, então cobrar o devedor, receber o dinheiro e repassar para o investidor. E ao longo de 3 a 20 anos, muita coisa pode acontecer. Né? Então hoje, o que a gente vê é que existe um movimento mínimo de acesso à informação, então algumas securitizadoras estão até melhores que a gente de produzir uma informação razoavelmente padronizada sobre as suas operações, mas o relacionamento com os devedores ainda é todo por e-mail, ainda é todo manual, assim como respostas de investidores, elaboração de relatórios, precificação desses ativos no mercado secundário, a conexão entre todas essas partes ainda é feita de uma forma bastante analógica. Então existe um movimento do dia a dia para que a gente consiga sair de um movimento de ser cobrado por dar informação para fornecer a informação diretamente por meio de uma plataforma que nós estamos desenvolvendo, além de usar tecnologia para predizer os movimentos dessas operações. Então a gente tem esse conjunto de operações, esse conjunto de recebíveis, a gente quer cruzar tudo isso com bases públicas e privadas de dados para oferecer para os investidores a predição de movimentos
daquela operação. Então, poxa, se eu tenho várias operações de shopping, se eu começo a ver o movimento, não estamos falando de quarentena porque aí foi sistêmico, claro, né? Você não tem como prever, mas você começa a ver um movimento de aumento da vacância, né? Do esvaziamento dos shoppings. Ou eu tenho um loteamento, um shopping e um edifício corporativo na mesma região, eu vejo os três sendo afetados, eu começo a ver que existe uma tendência de piora naquela região. Então tem muito dado que a gente pode fornecer para o mercado, acesso a dados e antecipação, de predição de uma série de problemas para que o mercado tenha mais segurança de investir em securitização. Então essa é a experiência pós-aquisição dos papéis. Na experiência pré-aquisição, ela é uma experiência traumática para todas as partes, desde a análise da oportunidade junto ao tomador até o matchmaking dos investidores. É um processo complexo que nós, na ISEC, decompusemos em várias etapas e estamos trabalhando cada uma dessas etapas para que soluções tecnológicas levem em direção a um projeto que a gente chama internamente de one click. Então imagina que um tomador tem interesse, ele se cadastra no site da ISEC, ele recebe um formulário e uma necessidade de preenchimento de informações. Os nossos algoritmos e robôs já fazem a análise das informações, a gente tem uma biblioteca de possibilidades, a gente casa as informações com a modelagem que faz sentido, a gente já solta uma pré-diligência com robôs que vão buscar as informações e a gente oferece um term sheet a partir desse conjunto de informações para um grupo de investidores e a gente busca a melhor taxa entre esses grupos, é um matchmaking de investidores, e a partir do momento que os dois lados têm interesse, a gente tem o que a gente chama de one click. Clica um botão dos dois lados e a gente tem toda a esteira de produção de documentos. Isso é a visão, né? Assim, não é como é feito hoje. A gente tem toda a produção de documentos padronizada, assinatura eletrônica, a gente registra os papéis numa câmara de liquidação e custódia como a B3, a gente informa o investidor, recebe o dinheiro dele e passa o dinheiro para o tomador. A partir desse momento, a gente passa para a etapa de gestão das operações, que era aquela primeira tese. Então, o que a gente enxerga é que toda essa experiência pode ser transformada pela tecnologia, porque a gente tem gargalos jurídicos, a gente tem gargalos de contrato, a gente tem gargalos de atendimento e comunicação, a gente tem gargalos de análise, a gente, o mercado, a ISEC também. Depois a gente tem gargalos de processamento de dados, transformação de dados em relatórios e informação. A gente tem um desafio de aculturamento, então de como dar uma credibilidade e uma informação satisfatória para que os investidores tenham conforto de cada vez mais entrar em instrumentos de securitização. E eu acredito que a escalabilidade desse mercado vai vir por meio da tecnologia. Hoje a gente tem 60 pessoas trabalhando na empresa. Eu não gostaria de acreditar que para dobrar de tamanho precisa dobrar o número de pessoas. Então, escalabilidade está associada à tecnologia. Vocês veem que o nosso business não é um business tecnológico. Tecnologia é um enabler, é uma forma a gente trazer uma experiência muito melhor para todos os stakeholders e, com isso, ajudar a fomentar um mercado maior, um acesso muito maior a investimentos. Isso, a gente discute muito isso aqui dentro, né? Não é a tecnologia pela tecnologia, né? A tecnologia como meio de trazer otimização em processos e valor solucionar o problema de diminuição de custos ao desenvolvido. Que acho que esse é o inimigo comum do mercado de capitais. O mercado de capitais é muito caro. Exatamente. Para vocês que estão o que a gente divide aqui. Olha, tá vindo de outra pessoa, hein? A gente fala sempre isso. O mercado de capitais é muito caro. E aí, quando eu falo na empresa que eu gostaria de cobrar zero para fazer uma securitização, é exatamente esse lugar onde eu gostaria de levar o custo marginal de uma nova operação a zero. Porque se custar zero, todo mundo deveria querer fazer securitização. Então, deveria ser um objetivo do mercado facilitar esse processo. Então, a gente tem lá na parede da empresa, cara, qual é o nosso maior inimigo, objetivamente? Cara, o custo. Então, a gente precisa reduzir o custo a zero para ajudar o mercado a se desenvolver e para que tenha melhores rentabilidades para o investidor e melhores taxas para o tomador. Eu acho que sempre vai ser, gente, o mercado de capitais, como ele cria pontes, ele sempre é uma guerra de duas frentes. Sim. Né? Você sempre vai ter um investidor buscando a maior rentabilidade possível e o tomador buscando a menor taxa possível.
O importante é que a gente faça com que vocês se encontrem, para que os dois lados se satisfaçam e que a nossa participação neste mercado não onere o suficiente para que inviabilize ou não onere para que uma das duas partes tenha que pagar a conta. Porque se custa para o tomador, o investidor tem menor rentabilidade do que ele poderia ter, e se o investidor paga a conta, o tomador... Assim, é uma equação que a gente precisa sair da mesa. Então eu brinco, a gente tem que criar um elo, a gente brinca, a gente vai se transformar. Não é uma fintech, a gente é uma plataforma de infraestrutura de mercado. Eu não vou prover capital, eu vou prover uma infraestrutura que permita uma escalabilidade a custo zero. Entendi. E dentro disso, assim, como é que você... assim, o mercado de securitização ele é um dos caminhos para baratear o custo, né, e você conseguir viabilizar operações de tanto de financiamento para a empresa, como também para o investidor ter uma taxa melhor. O que são entraves, assim, porque você poderia falar um pouquinho mais da regulação da empresa em si? Hoje, a securitização e a securitizadora são regulados pela CVM. Tá. Então, a grande barreira que a gente enfrenta é a qualificação que a CVM exige do lado dos investidores. Tá? Então, hoje, basicamente, você tem ofertas públicas e ofertas privadas. Né? A oferta pública é aquela que é aprovada pela CVM antes de ser oferecida para os investidores. E, basicamente, essa rota ela me permite oferecer para investidores qualificados ou até investidores de varejo, que aí acho que são todos nós aqui nessa conversa, desde que eu cumpra uma lista de requisitos tão ampla que a quantidade de operações que chegam para esse público é baixa, não porque nós não queremos que vocês tivessem acesso, mas sim porque a CVM, como xerife do mercado, ela busca proteger o investidor pessoa física. Do outro lado, a gente tem as operações privadas, que são as operações que são destinadas a investidores profissionais, e aí sim a gente tem muito menos restrições. A principal delas é que a gente não pode ter mais do que 50 investidores para cada uma das nossas operações. Então você imagina que a gente vai fazer uma operação de 50 milhões, se eu tenho no máximo 50 investidores, cada investidor precisa botar R$1 milhão. Por isso que a securitização ainda não é tão acessível, porque aquelas operações que podem chegar ao investidor de varejo com um ticket de R$1.000, R$2.000, R$3.000, elas são muito difíceis de serem atingidas pela quantidade de coisas que você precisa cumprir. E do outro lado, aquelas operações são mais simples, eu tenho uma restrição de só poder oferecer para investidores profissionais com um ticket aí, numa operação de 50 milhões, médio de R$1 milhão para cada investidor. E aí você tem outras soluções que fogem do arcabouço da securitização na securitizadora, que é, por exemplo, o que é feito aqui pela Hearst, que nada mais é do que uma securitização, um empacotamento de ativos alternativos que estão em outros enquadramentos regulatórios. Tem talvez o mesmo ou melhores riscos, mas estão em outros frames regulatórios que eu acho que fazem parte desse jogo. A CVM tem flexibilizado, só que a velocidade de flexibilização ela é incompatível com o desejo do mercado. Mas eu entendo a CVM também proteger um pouco o investidor de varejo, porque acho que é super importante, eu convivo nesse mercado, é um mercado de gênios do mal. Né? Então, assim, sim. O investidor pessoa física ele tem menos informação. Então, enquanto a gente não andar na caminhada da transparência, que é uma das coisas que eu mais prezo dentro da empresa, a gente corre risco de participantes mal intencionados oferecerem operações que não enquadram no perfil de risco de investidores que não conseguem analisar essa informação com profundidade. Então, eu não discordo da CVM ter esse protecionismo, embora como participante de mercado, confiando nas operações que eu faço, eu gostaria que muito mais gente tivesse acesso, porque eu acredito nas operações. Os produtos são bons, né? Exatamente. Os produtos são bons. Eu brinco, eu falo para o meu time, que a gente só vai levar para frente produtos que nós botaríamos no nosso próprio dinheiro. Sim. Que eu acho que é o grande alinhamento, o grande desafio. Mais uma vez, o que a gente fala aqui, a questão do skin on the game. Né? Se você acredita, você está investindo junto, né? Então, isso é bastante importante. Eu estou vendo uma pergunta até falando como que
que as empresas, né, de equity crowdfunding e visando também essa classe de ativos alternativos podem interagir com o mercado de securitização. E uma coisa que a gente recebeu recentemente algumas perguntas a respeito é que tem algumas fintechs captando via securitização, né, fazendo, na verdade, uma debenture, né? Você poderia explicar um pouquinho, não entrar especificamente com uma operação, mas o que essas fintechs estão fazendo, principalmente peer-to-peer, né? Estão levantando esse dinheiro. Poderia explicar um pouco como que funciona esse tipo de operação? Análoga à securitização imobiliária e à agrícola. Então, essencialmente, no caso das fintechs, elas geram muitos financiamentos, né? E aí você tem as fintechs que captam dinheiro com investidores, elas estão no âmbito, elas estão limitadas ao tamanho de captação, elas estão limitadas à quantidade que cada investidor consegue colocar por ano nessas captações, e aí você fica no ovo ou na galinha. Você tem um monte de gente querendo levantar dinheiro por meio das plataformas de peer-to-peer lending, ou de crowdfunding, ou de direct lending, e por outro lado você não consegue absorver investidores na velocidade que você precisa para fomentar os tomadores, para disponibilizar crédito para os tomadores. Então, o que essas fintechs elas estão buscando? Alternativas. E uma das alternativas são os FDICs, né, que são fundos que compram esses créditos, esses recebíveis gerados por essas fintechs e provém capital para elas continuarem girando, e um produto de securitização que é análogo ao FDIC por meio de uma securitização financeira. Então, basicamente, a securitizadora ela monta uma securitizadora financeira para cada operação. Essa securitizadora financeira emite uma debenture que vai ser distribuída naquelas mesmas restrições que eu tenho, tá, de investidores profissionais ou de passar pela CVM para os investidores de varejo, e ela usa o dinheiro que ela captou por meio dessa debênture para comprar os créditos que estão sendo originados pelas fintechs. Então, é mais um instrumento de securitização. Como as fintechs elas não têm recebíveis agrícolas ou recebíveis imobiliários, elas fazem a segurança financeira. A Creditas, por exemplo, ela se financia via CRI, porque ela gera financiamentos imobiliários, o home equity. Sim, então, assim, aí depende muito do enquadramento dos recebíveis e das oportunidades que estão sendo geradas pelas fintechs. Uma integração que eu acho incrível, e aí eu vou confessar que eu e o Léo a gente já discute um pouco sobre isso, eu tenho uma base de clientes do lado dos tomadores para o qual eu consigo oferecer cheques de 7, 10, 20, 30, 50, 100 milhões de reais. Só que o mercado de securitização, os investidores ainda são muito avessos ao risco. E eu tenho dificuldade de chegar em determinados perfis de investidores. Então, o que a gente pode fazer de uma forma, tanto integrando com a Hearst, quanto integrando com outras fintechs, é verticalizar na cadeia. Então, por exemplo, para um incorporador, né, ele precisa de dinheiro para comprar o terreno. Via de regra, o mercado de capitais, via CRI, não dá dinheiro para comprar terreno, porque tem muito risco de aprovação, etc. Então, a gente pode trazer uma solução, por exemplo, da Hearst para compra de terreno. A gente entra com uma solução de securitização para financiar a obra. E aí você vai complementando a necessidade de financiamento desse tomador. Então você está escalando, né, você está andando na demanda do tomador de recursos que já participa do mercado, ou de securitização, ou de ativos alternativos. Você fatia, né, o capital stack, né, a necessidade de capital dele, se colocando diferente. Vamos trazer um termo que todo mundo fala hoje de mercado de venture, né? Você tem investidor anjo, você tem o seed, você tem o série A, o série B, o série C, o série D. Então, basicamente, isso é para equity. Sim. A gente consegue fatiar a necessidade de financiamento de um projeto, por exemplo, e cada participante acessar um momento dessa trilha, só que a gente faz a gestão conjunta dessa operação. Então, a gente traz muito mais informação, muito mais disponibilidade, a gente age em conjunto. Então, para o ecossistema da ISEC, a gente é muito aberto a se conectar com outras startups. Então, hoje a gente já está com 8 startups fazendo provas de conceito
usando o nosso acervo, a nossa volumetria de negócios, para criar soluções que vão melhorar a experiência do conjunto, que é uma coisa que eu acredito, ninguém cresce sozinho. Então eu abri a empresa para que outras startups viessem, consumissem e aprendessem e gerassem soluções para o mercado como um todo, inclusive para a gente. Então essa integração, essa complementaridade, para mim, é super importante para o mercado se desenvolver. Isso que você está fazendo é uma coisa que eu achei bastante interessante quando eu vim começar a trabalhar com a parte de tecnologia, é que as pessoas dividem, né, conhecimento, elas querem, assim, não estou falando todos, mas assim, a gente vê aí uma grande maioria muito apta em como é que eles realmente encaixam, o que eles têm dentro de casa, o que o vizinho pode fazer melhor. Ninguém está querendo fazer tudo porque sabe que não dá tempo, né? Não dá tempo, o mercado anda muito mais rápido. Quando você fala desse tipo de operação, de colocar diferentes graus, né, de alavancagem, de financiamento ou de equity, né, de acordo com o nível de risco, a gente vê assim, a gente está muito próximo dos incorporadores, não é segredo para ninguém que a Rush está entrando agora fazendo algumas operações imobiliárias, né, e a gente vê a nossa proximidade com alguns incorporadores que tem projetos fantásticos, assim, que às vezes são um pouco maior do que o incorporador tem, não a capacidade operacional de realizar, mas a capacidade financeira de exercer o aporte capital inicial para poder startar o processo antes de chegar ao financiamento de construção, e ele perde esses projetos porque ele não tem acesso ao capital, e às vezes não teria acesso ao capital se pudesse se dedicar a isso, mas como ele tem que se dedicar ao operacional, ele perde bons projetos porque ele não tem o capital ali amplamente disponível. E o que a gente vê aqui na Rush é que nós somos uma solução para isso, a gente quer ser o parceiro de investimento em todas as oportunidades, a gente quer estabelecer com a nossa tecnologia um padrão pré-estabelecido de requisitos e premissas, em que, se encaixando naquilo, a gente entre junto nos projetos, investindo equity, trazendo nossos investidores junto, via oferta 588 da CVM, através da Equity Crowdfunding, ou uma oferta privada junto aos nossos investidores existentes, que também são numerosos, e a gente consegue aportar um grande volume de capital. Mas eu acho que essas soluções, em parceria com vocês, pode vir a viabilizar projetos ainda maiores. Eu acho que tem um exemplo ali que falou de Bloxys, falou de Inco e de Hearst. Acho que tem um exemplo aqui muito prático. Assim, a gente fez uma operação para a Yuka, que é uma PropTech, né? E a gente fez uma operação de financiamento, a parte do portfólio dela, de 15 milhões de reais, e a Bloxys fez uma outra operação de equity crowdfunding para 1 milhão ou 3 milhões de reais. Sim. Então aqui está, assim, a gente nunca teria competitividade hoje para fazer uma operação de 3 milhões. Sim, sim. E a Blox acessa um outro perfil de investidor e ofereceu, inclusive, uma rentabilidade menor do que o nosso investidor, que foi um gestor que comprou esses 15 milhões. Então você vê que existe essa complementariedade de como oferecer uma solução integrada de capital, fatiando essas disponibilidades para ter o melhor custo total para o incorporador, se não o melhor custo, a alavancagem que gera o melhor retorno para ele, porque às vezes o mercado de capitais ele quer oferecer simplesmente no máximo 60%, 70% de alavancagem. Via essas outras soluções, o incorporador pode chegar até 90%, 95% de alavancagem. Então, o retorno para ele é muito melhor, independente se o custo ficou o menor possível. E para o investidor, a gente tem essa complementariedade, porque cada parte desse financiamento vai trazer uma rentabilidade, um risco diferente. Eu acho que essa complementariedade, a gente já tem discutido um pouco sobre isso, eu tenho refletido bastante sobre isso, vai fazer muito sentido. Eu acho que a gente tem que atacar a necessidade dos devedores e o interesse dos investidores por melhores rentabilidades em conjunto. Porque o nosso inimigo comum não somos nós mesmos, né? É o sistema tradicional que não traz para os investidores as melhores oportunidades, nem para os tomadores as melhores soluções de financiamento. Não, brilhante. Assim, eu vejo assim que o mercado ele tá se sofisticando, né? Ele está colocando tecnologia e tem muita gente em busca de soluções para isso. Do nosso lado aqui da Rush, eu vejo a SEC aí na liderança desse processo. Tem outras players, mas a SEC realmente bastante na liderança. Tá claro, pela proximidade que a gente tem, né? A gente acaba conversando mais e trocando mais ideias nesse sentido.
Eu queria agradecer a sua presença aqui. É um privilégio aí poder estar dividindo isso com os nossos investidores e seguidores. E eu não tenho dúvida que você está só começando aí a trilhar esse caminho aí de bastante sucesso, colocando a ISEC aí na liderança desse processo como um todo. Não, acho que para mim é um prazer. Eu acho que assim, um dos nossos grandes desafios é comunicar melhor o que é securitização. Então, para todo mundo que quiser, pode me buscar no LinkedIn, pode pedir o acesso aqui para a Hearst. Eu sou super acessível. A ISEC está de portas abertas para a gente discutir, propor, compor em conjunto. Eu acho que a nova forma de fazer negócio é muito mais colaborativa. Foi exatamente isso que me atraiu para um outro investimento em tecnologia e foi isso que me atraiu para construir uma empresa diferente de tudo que tem aqui na Faria Lima. Eu acho que a gente está começando a chegar lá. Então, eu acho que a gente está super aberto, é super um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha mais papos. Não, sem dúvida. Eu estou vendo que a gente tem um tempo para duas. A gente tem algumas perguntas. Você poderia responder essas duas perguntas? Eu estou vendo que o Túlio está perguntando qual é o papel da securitizadora quando há um default. Legal. A securitizadora ela faz a gestão dessa operação como um todo. Então, quando tem um default, lembrando que a securitizadora ela não toma decisões, ela pode organizar o processo, ela convida os investidores para discutirem os potenciais caminhos e soluções, e uma vez decidido em conjunto com os investidores, a seguradora não pode tomar risco pelos investidores, nós executamos diretamente ou coordenadamente com o escritório de advocacia todo o processo de execução. Tá? Então, assim, o nosso papel é gerir o default representando o interesse dos investidores para buscar o melhor retorno possível nessa execução, sendo que a gente pode executar diretamente ou o que acontece normalmente com assessorias legais para buscar ressarcir o investidor com base nas eventuais garantias que tenham nessa operação. Então, a securitizadora, numa operação corporativa, por exemplo, se a empresa entrar em RJ, a securitizadora é o polo passivo da RJ e vai brigar alinhada com os investidores pelas melhores condições possíveis. Se houver um conjunto de garantias, nós somos o representante, a gente é a contraparte na execução das garantias e todo use of proceeds, tudo que vier da execução dessas garantias é repassado para os investidores na proporção de cada um na operação. Legal. Então, assim, a securitizadora ela é um agente super relevante na cadeia da securitização, porque depende dela o ato, as formalizações, a execução desses processos. Eu vi uma pergunta a respeito da rentabilidade, mas aí depende muito do nível de risco, né? Se for uma operação imobiliária, você falou um pouquinho do range de retorno. Então, assim, até para terminar aqui, fazer um fechamento, vocês, assim, pessoas que têm, empreendedores, visionários aí que têm projetos, tanto a parte de ativos reais como outras oportunidades, a Hearst tem total interesse em investir, conhecer mais um pouquinho do seu projeto, ligados a ativos reais, né, oportunidades imobiliárias, empresas aí trabalhando na parte de ativos alternativos como um todo. Não deixe de procurar a gente como opção de funding, né, como opção de realmente ser um parceiro financeiro para poder trazer o nosso capital proprietário, como também o capital dos nossos investidores. E a gente vai estar procurando soluções inovadoras, muitas vezes utilizando securitizadoras, entre outras soluções, para que a gente possa aí atingir o objetivo que é viabilizar um funding mais barato, mais eficiente, que possa financiar e fazer com que as empresas consigam desenvolver para um dia chegarem no nível de ter realmente, quem sabe, a abertura de capital e o próximo passo de desenvolvimento. Agradeço a presença de todos vocês esse back-to-back. Foi um enorme prazer ter o Daniel, agradeço mais uma vez. E qualquer dúvida, não deixe de mandar e-mail, mesmo após o nosso bate-papo. Qualquer pergunta em relação a esse tema, a gente vai estar respondendo e vai com certeza voltar para vocês com a resposta, e não só nossa, mas também com um pouquinho da expertise do Daniel também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.